Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Extra e tinha mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Então aproveita, já se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos um tema diferente aqui no canal. Eu quero relembrar novelas que tiveram elencos estelares, grandes estrelas em histórias ruins, em novelas ruins. E, no entanto, elencos desperdiçados, grandes elencos desperdiçados em novelas ruins. Esse é o tema de hoje. Eu separei 3 novelas que eu acho que foram, assim, um grande desperdício de elenco bom. Se você quer saber quais são, não sai daí, porque eu volto daqui a pouquinho depois da vinheta. A primeira novela que eu selecionei aqui para essa listinha de 3 que tiveram grandes elencos desperdiçados em uma história ruim foi Páginas da Vida, novela de Manuel Carlos, exibida em 2006 com elenco estelar. A novela não foi um grande sucesso, como a gente já sabe, né? Porque a última novela do Manuel Carlos, reconhecidamente um estrondo de audiência, foi Mulheres Apaixonadas, e Páginas da Vida veio logo depois, com grandes expectativas. Esperávamos uma grande história. Eu, particularmente, criei mesmo muita expectativa em Páginas da Vida, porque não tinha gostado tanto de Mulheres Apaixonadas, mas sempre amei as tramas do Maneco. Então eu pensei assim, agora ele vai arrasar numa trama do meu agrado. Prometeu bastante, eu lia todas as notinhas antes de estrear sobre essa novela, tudo o que ia acontecer, os núcleos, e cada nova notinha eu ficava com os olhinhos brilhando mais ainda com a informação do elenco que se formava ali para aquela história. Mas, infelizmente, muitas tramas ficaram pelo caminho, o Maneco não conseguiu cumprir tudo que ele prometeu, o elenco era gigantesco, tinha mais de 100 personagens e com certeza ele não conseguiu desenvolver todos esses personagens na sua trama. Então a gente teve grandes participações de luxo aqui e muitos atores ficaram insatisfeitos com os seus personagens, com razão, e a gente teve até uma que veio a público reclamar, dizer que não tinha gostado nada de ter feito essa novela. Mas eu vou falar aqui todos os atores e atrizes que eu acho que realmente foram desperdiçados em Páginas da Vida, e vocês aí do outro lado me digam nos comentários se concordam comigo ou não em relação a esta novela especificamente. A primeira delas, gente, é claro, a Ana Paula Arósio, né? Ela estava fazendo ali a sua primeira novela contemporânea na Rede Globo, estreando numa novela contemporânea depois de fazer uma série de histórias de época. Ela estreou na Globo como Hilda Furacão, que foi um grande sucesso, um estrondo realmente, uma super produção caprichadíssima e eu amei. E aí veio uma sucessão de histórias de época como Terra Nostra, Esperança, minisséries como Os Maias, Mad Maria, até chegar em Páginas da Vida. Então já se criou a expectativa em cima da Ana Paula Arósio, que era uma grande atriz da época, em estar fazendo uma novela contemporânea da Globo. É válido lembrar aqui que não foi a primeira novela contemporânea da Ana Paula Arósio, ela já tinha feito uma no SBT, chamada Razão de Viver, mas Globo é Globo, né, gente? É outro patamar, e ainda mais com o texto do Manuel Carlos. A gente, telespectador atento, né, e fã de Manuel Carlos, sempre quis ver atores do quilate da Ana Paula Arósio interpretando um texto do Manuel Carlos, então parecia que era um grande sonho que se realizaria, mas não rolou. Olivia foi a personagem mais apagada e desinteressante de toda a sua carreira global. Como eu já falei, uma personagem escrita pelo Manuel Carlos, criou-se altas expectativas, né? Vindo de um autor tão sensível quanto ele. Mas assim como as nossas expectativas altíssimas, o tombo também foi muito grande e nós caímos legal neste tombo, porque Ana Paula Arósio ficou insuportável ao longo da trama, a personagem pegou caminhos que o telespectador não concordava, era praticamente uma vilãzinha, assim, sabe? Disfarçada de mocinha, no fim nem vilã, nem mocinha. Definitivamente, a Olivia de Ana Paula Arósio é um dos piores personagens da história, um dos piores personagens da carreira da atriz e um grande desperdício para Ana Paula Arósio, super talentosa
maravilhosa e super carismática, com certeza. Em seguida, eu falo do casal 20, né, da teledramaturgia brasileira, que também esteve em Páginas da Vida, Tarcísio Meira e Glória Menezes, vivendo justamente, né, um casal ali, né, um patriarca e uma matriarca de uma grande família. Eles eram pais da Olivia e de mais 5 filhos, né? Eram 6 filhos no total. Então, toda novela que tem assim, uma grande família, com muitos filhos, muitos netos, muitos sobrinhos, primos, etc., sempre rende bastante história, a gente fica muito empolgado e interessado. Mas não foi o que aconteceu em Páginas da Vida, e muito menos na família do Tide e da Lalinha. A Lalinha participou só do início da trama, né? Ali, enquanto ela estava na novela, fazendo aquele casal com o Tarcísio Meira, foi até interessante de ver. Mas a partir do momento que ela morre, né, e o Tide fica viúvo, ele fica meio que apagado na história como uma super participação de luxo. Até que trazem para a novela, diretamente dos Estados Unidos, Sônia Braga. Mais um grande exemplo de atriz desperdiçada. Ela disse não a muitas propostas, até finalmente, em 2006, aceitar o convite da Rede Globo. Ela nunca chegava num acordo, né, com a produção das novelas e principalmente com os altos produtores da Rede Globo na questão salarial. Geralmente ela não curtia a personagem, mas principalmente o salário, sempre muito abaixo do que ela estava acostumada ganhando em dólar nos Estados Unidos. Até que finalmente ela aceita o convite do Manuel Carlos, acho que ganhando uma grande bolada com certeza, senão ela não aceitaria, para viver a artista plástica Tônia. Só que daí, gente, a Tônia foi mais uma grande participação de luxo, ela ficou ali pairando entre o núcleo do centro cultural da trama, já que ela era uma artista plástica, né? Ela podia ter tido muitas histórias interessantes, um desenvolvimento muito grandioso, afinal de contas, ela era prima da protagonista feita pela Regina Duarte. Aí no meio da história ela se envolvia com o marido da melhor amiga, que era feita pela Ana Paula Arósio. Ela já estava separada do esposo, que era o Edson Celulari, e aí a Sônia Braga se envolvia amorosamente com ele, para no final das contas, e a gente já sabia antes da novela começar, que o grande amor, né, o grande par romântico dela na novela seria o Tarcísio Meira. Então meio que eles ficaram ali, tanto o Tarcísio quanto a Sônia Braga, pairando entre a novela até finalmente se conhecerem, se apaixonarem e começarem a viver esse romance, que no final das contas a gente nem conseguiu curtir muito, porque a novela tinha tanta história e esse romance entre a Tônia e o Tide também ficou meio apagado. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas o que eu assistia da novela, eu não acompanhava, porque já tinha desistido dela há muito tempo, quando os dois se conheceram, mas não me pareceu que foi um romance avassalador. Tanto que hoje a gente nem lembra, né, desse par romântico muito em Páginas da Vida, mas tivemos aí mais uma participação luxuosa de milhões e desperdiçada, obviamente, porque você consegue finalmente ter uma Sônia Braga numa obra sua pra quê? Pra ela ficar pairando entre os núcleos ali sem grandes acontecimentos, grande história, grandes performances, com uma história própria, né? Ela deveria ter uma história própria e não tinha nenhum conflito, ficou ele se apaixonando por um, se apaixonando por outro, até terminar com um grande galã aí da televisão, que é o nosso querido Tarcísio Meira. Depois da Sônia Braga, eu só poderia falar, claro, da nossa maravilhosa, amada e grandiosa também, Renata Sorrah. Gente, o que que foi isso aqui? Isso foi um erro tão grande. A Renata tinha acabado de fazer Senhora do Destino. Né? A última novela dela tinha sido Senhora do Destino, em 2004, e a gente estava ainda com ela muito viva na nossa memória. A gente queria que a próxima personagem da Renata fosse um furacão, tanto quanto a Nazaré, só que a gente sabe que personagens como a Nazaré Tedesco só acontecem, sei lá, de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos na vida de um artista. Não seria fácil fazer uma personagem que se equiparasse com a Nazaré Tedesco. A gente saberia que ia ser muito difícil, uma tarefa árdua, mas pelo menos que fosse uma grande personagem, uma personagem que tivesse destaque. Aí veio a juíza Teresa em uma novela do Manuel Carlos. Aí a gente já ficou, ó, uma juíza, né? Numa novela do Maneco, nossa, vai ser incrível. E, infelizmente, demos com os burros na água novamente, porque a Renata ficou completamente sem função na trama. Ela tinha um conflito familiar ali com o marido, que era um grosseirão, aliás, vivido pelo Zé Carlos Machado, que agora contracena com ela em Vai na Fé. Mas ele era um marido péssimo, aí tinha um filho que era super sensível, pianista, e o pai era machista, ficava colocando em xeque a sexualidade do filho, e aí tinha esses embates aí entre marido e mulher. A Teresa protegia muito o filho.
Enfim, eu lembro de uma cena que eu achei muito maravilhosa, lá nos primeiros capítulos da novela, eu acho que foi até na apresentação da personagem, onde a Renata aparecia num stand de tiro, né, atirando num alvo, um visual, assim, um figurino super sóbrio, de uma mulher da justiça mesmo. E aquela introdução da personagem, eu fiquei assim, apaixonado. Falei, nossa, vai ser muito empolgante essa juíza Teresa. Mas ao longo da história foi só esvaziando, a gente não viu ela atuar na profissão dela como juíza em nenhum momento na trama. Ela poderia ser a juíza que pegou o caso da Helena, né, na questão ali dos gêmeos, dos filhos da Nanda, na guarda da criança, mas não foi o que aconteceu. E infelizmente a Teresa, que veio logo depois do estrondoso sucesso da Nazaré Tedesco, ficou extremamente apagada na carreira da Renata Sorrah. E aí, gente, eu poderia ficar falando por horas e horas, dissertando aqui sobre os diversos outros atores e atrizes que foram extremamente desperdiçados nessa novela, que também não foi grande coisa, mas eu vou falar rapidinho os outros atores que eu acho que foram extremamente desperdiçados, como Edson Celulari mesmo, já citado aqui, que não fez grandes coisas. A Letícia Sabatella, no papel da noviça Lavínia, ela era uma mulher que tinha uma trama incrível na sinopse, né? Uma noviça que entrava num convento para fugir de um passado, aí a gente descobria que ela tinha um filho, que ela tinha se envolvido com um médico, vivido pelo Marcos Paulo, que era o par romântico da protagonista Helena. Mas o grande boom da personagem, que trabalhava num hospital religioso, né, num hospital de freiras, era uma enfermeira também cuidando ali dos pacientes, seria quando ela se envolvesse amorosamente, se apaixonasse por um paciente HIV positivo, com AIDS. E aí teria um grande conflito, imagina, né? Uma noviça apaixonada por um homem com uma doença como essa, né? Um escândalo ali no meio. E eu achei que isso ia ser abordado de uma forma bem profunda mesmo, mas não foi o que aconteceu. Eu esperei praticamente a novela inteira por esse plot. Quando começou, eu mal prestei atenção, não tinha conflito, não tinha emoção. Colocaram um ator desconhecido para fazer esse personagem. Até esqueci o nome do ator agora, Miguel alguma coisa, não vou me lembrar. E, assim, eu fui super frustrado mesmo com esse personagem. Eu esperava um grande ator, uma estrela, um galã. Não foi o que aconteceu. Então, tinha tudo para ser incrível a personagem da Letícia Sabatella, mas por esse motivo, pelas expectativas que não foram preenchidas ali, eu acho que a Lavínia foi super desperdiçada e muito sem graça na história. Tivemos também o curiosíssimo caso da Helena Ranaldi, que sempre foi uma das musas do Manuel Carlos. E aqui, gente, quem era Helena Ranaldi na fila do pão? Ela era uma das filhas do casal Tid e Lalinha, mas, meu Deus, eu tinha vergonha alheia de ver as cenas da Helena Ranaldi, a Márcia da história. Não acontecia nada. Só no final, né, ela ficou viúva logo no início da trama, era casada com o Antônio Calone, que fazia o Gustavo, que não suportou fazer a novela, achou o personagem chatíssimo, pediu pra sair, criaram uma morte, né, pro personagem, ele morreu num acidente de carro, e a Márcia ficou viúva e solteira até o final da novela, quando finalmente ela fica com o cunhado, o ex-cunhado, aliás, Silvio, feito pelo Edson Celulari. Então o Edson Celulari, que também foi super desperdiçado aqui, ficou assim, rodando de mão em mão na novela, até acabar com a outra personagem que não tinha função nenhuma na história, que era a Márcia. E aí chegamos na atriz que reclamou da sua personagem, com toda razão, a Luíse Cardoso, a grande Luíse Cardoso, uma atriz talentosíssima, maravilhosa, carismática, incrível em qualquer coisa que faça. Fazia a Diana. Ela também era uma artista plástica, se eu não me engano, era casada com Tato Gabos, outro filho do tio da Lalinha, então ela era nora daquele casal, estava ali também circulando por aquele núcleo do Centro Cultural da Família. E ela ficou extremamente apagada a novela inteira. Depois teve ali um relacionamento extraconjugal. Ela acabava sendo seduzida por um homem mais jovem e ficava nesse conflito de ter um relacionamento fora do casamento ou não. Mas era tudo tão desinteressante, né? Que eu acabei não prestando muita atenção. E a própria Louise detestou fazer a Diana. E a Louise já é conhecida por realmente não ter papas na língua e falar dos personagens que ela não se agrada. Ela já tinha feito isso em Nico Preto, né, mais de 30 anos atrás, na novela de 1990, quando ela era protagonista. Ela reclamou porque a novela era chata, porque ela não suportava fazer aquela personagem boazinha demais, sendo a mocinha. Imagina aqui
que ela ficou praticamente escondida numa trama com mais de 105 personagens. Aí tivemos também o retorno da Leandra Leal, que se destacou demais em Senhora do Destino, né, 2 anos antes, fazendo a Maria Cláudia, que batia de frente ali com a Nazaré Tedesco, que era sua madrasta, a gente chamava aqueles embates. E a Leandra já vinha de uma carreira extensa, com várias novelas, minisséries, grandes personagens, mas a gente parece que começou a prestar atenção nela em Senhora do Destino. Então a gente queria uma super personagem na trama seguinte, e ela ganha a Sabrina nessa trama do Manuel Carlos, que era para ser a melhor amiga da mocinha Nanda, que morre logo no início, mas com a morte da personagem, a Sabrina também ficou ali a ver navios sem função na história, sem destaque nenhum. E fechando os desperdiçados no elenco de Páginas da Vida, que são muitos, gente, mas não dá para citar todos, eu falo do Marcos Paulo, um dos galãs da história, que fica, né, com a personagem da Regina Duarte na novela. Ele sim é o grande amor da vida dela, que volta depois de um tempo viajando, trabalhando como médico voluntário, e depois da Helena sofrer uma traição do marido, se separar e tudo mais, ela reencontra o amor nos braços desse homem. Deveria ser uma história de amor linda, mas como essa novela ela foi toda errada, toda escrita aos trancos e barrancos, eu não sei o que que aconteceu aqui que não deu nada certo. O Diogo do Marcos Paulo também foi um personagem assim que não disse muita coisa. A gente descobre no meio da trama que ele é um antigo caso da noviça Lavínia, que ele é o pai do filho da Lavínia, mas nada muito impactante, nada muito emocionante. Então eu acho que o Marcos Paulo, por ser o galã da história, também ficou muito relegado a segundo plano na trama Páginas da Vida e não foi é, valorizado como deveria o personagem em si. Esses são o elenco, né? Esses são os atores e o elenco desperdiçado de Páginas da Vida, na minha opinião. Um elenco estelar que pagou um preço alto por uma novela que já estava começando a degringolar ali na galeria de grandes histórias do Manuel Carlos. A segunda novela que eu vou citar aqui nessa listinha de elencos desperdiçados é Três Irmãs, uma novela que foi ao ar no horário das 19 horas, escrita pelo Antônio Calmon. E assim, terrível, 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 gente. Já tem um vídeo aqui sobre Três Irmãs, um que flop foi esse, porque foi um grande flop. Se você não assistiu, vou deixar passando o card aqui em cima para você ver. E assim, uma novela muito ruim mesmo, tanto que foi a última novela do Antônio Calmon na Rede Globo. Depois dessa trama, eu não sei se ele decidiu parar de escrever por si próprio ou se ele foi gentilmente convidado a parar de escrever, né? Se é uma aposentadoria forçada ali. Depois ele ainda tentou fazer um seriado, que foi mais ou menos, mas novela mesmo não deu certo. E foi assim a pá de cal na carreira do Antônio Calmon, que já vinha, né, de histórias bem fracas, como Começar de Novo e outras. Mas a novela era ruim, era um fiapo de trama, não tinha nada de novo, nada de interessante. E para essa novela boba, o diretor Denis Carvalho pesou a mão na escalação de elenco. E eu não sei por que que ele fez isso, né? Ele pegou os melhores amigos dele, que a gente sabe que são grandes estrelas da televisão, fez aquele convite maneiro de amigo, todos os amigos aceitaram. Ah, que legal, uma novela das sete do Antônio Calmon, quero fazer. Mas não por ser uma grande história, né? Mas eu acho que mais por ser o amigo dirigindo, eles aceitaram fazer. E aí a gente tem aqui um grande elenco, mas eu vou citar poucas pessoas, né? Poucos atores aqui para não me estender demais, que o vídeo vai ficar enorme. Mas começar por Regina Duarte, que fez uma personagem, meu Deus do céu. Eu não sei o que que foi aquela Valdete com W. Até hoje eu não sei o que que foi aquilo. Só sei que a atriz enlouqueceu, né? Já vinha demonstrando ali. Eu acho que ali a gente já devia ter ficado atento. Ela já demonstrava uns sinais de loucura querendo fazer essa personagem. Brincadeiras à parte, ela queria sair da coisa, da heroína, da mocinha, da protagonista, fazer algo diferente. Ela tinha sido convidada para fazer a matriarca, né? Na novela, a Virgínia, que acabou indo para Ana Rosa no final, mas ela seria a mãe das três irmãs. Ela recusou esse personagem para fazer uma personagem diferente, misteriosa, cheia de segredos, e foi péssimo. A gente não entendeu nada, uma coisa meio Mary Poppins, né? O visual dela. Depois da metade pro final, ela mostra que é uma outra pessoa, que aquela era uma falsa identidade, não era Valdete, era Verônica, o nome dela. E ela tinha muitos segredos. Eu não sei porque eu não vi essa novela, mas eu tenho a percepção das coisas e sei que foi muito ruim a novela e a personagem também flopou total. Não foi o que a Regina Duarte esperava, mas também não foi a novela, não foi nada. A novela foi um nada sobre nada. Então tivemos aqui Regina Duarte. Depois Cláudia Abreu. Até hoje eu não entendo por que a Cláudia Abreu aceitou fazer essa novela.
Ela era uma das protagonistas, uma das três irmãs, a Dora, juntamente com a Giovanna Antonelli e a Carolina Dickman, que viviam a Alma e a Susana. Mas assim, a Alma e a Susana até tinham histórias interessantes na trama, se é que dá pra se dizer assim. Mas a Dora, gente, a Dora era outro nada, era uma personagem chata, sem graça, repetitiva, um conflito bobo. E a Cláudia Abreu totalmente apagada. Vocês lembram, gente, de Dora de Três Irmãs, dessa personagem? No currículo da Cláudia Abreu, vocês lembram alguma coisa dessa personagem? Porque eu não lembro, eu não sei nem o que que é essa personagem. Além dessas duas, tivemos o José Wilker, que fazia aqui uma participação especial, mas também participação especial numa novela como essa. Também é um desperdício, mas o José Wilker, eu acho que ele é bem conhecido por ser um grande ator que nunca foi muito exigente também. Ele topava quase tudo que convidavam ele, né? E aí esse personagem, o Augusto, que era o pai das três irmãs, que no início parecia que estava morto, depois chegava na novela revelando que não estava morto coisa nenhuma. É tudo um grande clichê ruim. Aí a gente teve também a Maite Proença, que eu adoro. Eu queria muito ver a Maite Proença, que ela tava super praiana e bonita, um figurino bem leve, bem chique, assim. E ela fez o quê, gente? O que que era a Maite Proença? A personagem dela chamava-se Valquíria, ela era mãe do Paulo Vilhena, mas eu não sei o que que era a Maite Proença também nessa novela. E a Débora Duarte, que me chama muita atenção, sempre foi uma grande atriz, e há muito tempo ela já não recebia grandes papéis, a Débora Duarte, né? Mas aqui também, mais uma vez, o produtor de elenco se superou, né? Escalando a Débora Duarte para fazer essa novela. Então, eu sinto muito por todos os atores que participaram. A gente tem outros grandes atores aqui. Alguns tiveram um pouco de destaque, né? A Vera Holtz era a vilã. Assim, esses papéis de destaques a gente entende que teria que ser grandes atores, mas outros papéis, como a protagonista, da Cláudia Abreu, gente, era muito ruim, porque a novela era ruim. Era tudo ruim. Mas os grandes desperdícios, para mim, aqui em Três Irmãs, principais foram esses aqui. Mas foi um grande elenco, assim, de novela das nove, totalmente triste, foi muito triste. Eu não tenho nem palavras para definir o que foi Três Irmãs. E aí, finalizando o vídeo, eu vou falar da terceira e última novela, que é As Filhas da Mãe. Só que aqui é um exemplo meio atípico, porque As Filhas da Mãe foi uma novela fracassada, flopou na audiência, o público não entendeu, rejeitou a história. Também já tem vídeo de As Filhas da Mãe aqui no canal, vou deixar passando aí para vocês assistirem quem ainda não viu. Mas eu adoro As Filhas da Mãe, assim, é Silvia de Abreu, em seu estado bruto ali no horário das 7, retornando pro horário das 7, depois de uma série de sucessos às 9, né? Mas só que tinha uma coisa diferente, tinha um elemento novo, porque o Silvio ele sempre queria trazer uma novidade, e ele trouxe um rap ali, que meio que narrava a história. Muita gente diz que isso foi o que afastou o público. Eu não acredito que tenha sido isso exatamente. Acho que foi alguma coisa relacionada a isso que o público também não gostou. Mas a novela era muito ágil, tinha muitos núcleos, muitos personagens também. E o Silvio de Abreu muito prestigiado, né? Muitos amigos estelares. Escalou, assim, um elenco sensacional. Só que tem uma história curiosa sobre a escalação das Filhas da Mãe que eu gosto sempre de contar. Naquele ano de 2001, a novela das sete, a grande novela das sete, anunciada com pompas e circunstâncias, era As Filhas da Mãe, porque era o retorno do Silvio de Abreu no horário das sete, né? E porque era esse elenco incrível e também a novela das nove era o must, assim, tava todo mundo numa expectativa para a nova novela das nove, que era uma novela nova da Glória Pérez, que ia falar de clonagem humana, que ia falar da cultura árabe, né, marroquina. Então a gente ficava ali dividido entre, quero ver a novela nova das sete, quero ver a novela nova das nove. E eu tava muito empolgado pela novela das sete. Só que a novela das sete estreou uns 2 meses antes da novela das oito, né? De O Clone. E aí o Silvio de Abreu começou a pegar todos os atores para ele. Todos os atores estelares da Rede Globo, que geralmente eram atores, né? A formação desse elenco a gente não via em novela de outro horário que não fosse às nove. E geralmente em novelas do Silvio de Abreu, porque ela era a patota do Silvio de Abreu. E aí começou a pipocar na imprensa informações de que a Glória Pérez estava com dificuldade de formar o elenco da novela das oito dela, no Clone. Primeiro porque quem ela queria, né, os mocinhos e as mocinhas, que seria o papel da Jade e do Léo, né, do Lucas, do Léo e do Diogo, eram atores que recusavam. Então, os primeiros atores que têm notícia, que eu me lembro, foi a Letícia Spiller, que recusou, porque estava querendo fazer teatro, e depois a Ana Paula Arósio. Eu lembro muito que a Ana Paula Arósio também foi cogitada para fazer e recusou.
E na parte dos atores, se eu não me engano, o Fábio Assunção foi cogitado para fazer também o Lucas, o Léo e o Diogo. Também não aceitou. No final das contas, foi escalada a Giovanna Antonelli, que tinha acabado de sair de Laços de Família, foi um grande boom ali na carreira dela, né? Um grande destaque. E o Murilo Benício. Só que o restante do elenco, a Glória estava com dificuldade, porque o Silvio de Abril estava pegando todos os galãs, as mocinhas e os grandes nomes mais velhos, né, os veteranos, para ele. Então teve essa treta de bastidores de verdade, né? Mas vamos falar aqui das Filhas da Mãe? Gente, eu vou citar só o elenco estelar que fez parte das Filhas da Mãe, que foi um elenco. Para mim não foi desperdiçado, porque eu gostava muito da novela, a história era ótima. Os atores estavam em personagens completamente diferentes do que eles costumavam fazer, estavam fora da zona de conforto. Outra característica muito marcante do Silvio de Abreu nas novelas dele, ele já tinha feito isso em Torre de Babel, e ele voltava a fazer agora em As Filhas da Mãe, e eu amei, gente, eu amei tudo. Confesso que é um flop que eu adoro As Filhas da Mãe, então amei o elenco, eu amei as personagens, eu amei a história, então não acho que o elenco tenha tido papéis ruins. Não é isso. Eu só acho que eles foram desperdiçados porque a novela não fez sucesso, não chegou ao grande público, o grande público não prestigiou essa trama que foi feita maravilhosamente, com muito capricho, né? Dirigida pelo Jorge Fernando, com muito cuidado, com muita vontade. Então estava todo mundo muito empolgado ali, envolvido na trama. Só que não chegou ao grande público. Então não adianta você fazer uma grande produção com um grande elenco se não chega a quem interessa. Porque quando um produtor, um autor escala um grande elenco, ele quer fisgar o público, ele quer chamar atenção. Olha só, minha novela tem esse ator que você gosta, tem essa atriz que você é fã, então vem assistir. Só que o público, ó, cagou para As Filhas da Mãe. Então não teve a repercussão merecida e os atores não tiveram o reconhecimento merecido com seus personagens, que, na minha opinião, foram ótimos. Então aqui a gente teve Fernanda Montenegro, Raul Cortez, Cláudia Raia, Cláudia Hanna, Cláudia Gimenez, os grandes galãs do momento, Reinaldo Giannichini e Tiago Lacerda, que faziam só protagonistas até aquele momento. O Tiago vivendo o primeiro vilão, o Giannichini na sua segunda novela, né? Já fazendo um personagem bem diferente, que se envolvia com uma mulher, que ele achava que era um homem. Teve Tony Ramos, André Beltrão, Regina Casé, Ioná Magalhães, Cleide Diácones. Gente, olha esse elenco, só para citar alguns, né? Cristina Pereira voltando às novelas depois de um tempo também. Então, assim, era fantástico esse elenco. Um grande elenco desperdiçado numa novela que, ao meu ver, foi boa, mas que o público não deu o devido prestígio e a devida audiência. Então fica aqui o meu registro dessas três tramas que teve elencos estelares desperdiçados. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários o que vocês acharam dessas novelas, desses elencos nessas novelas, se vocês concordam com tudo que eu falei, se foi desperdiçado mesmo, se eu tô falando bobagem para vocês, me contem aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha, engaja bastante. Me segue nas redes sociais. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E se quiser contribuir com qualquer valor para ajudar o canal a continuar de pé, você pode fazer um Pix nessa chave que eu vou deixar passando aqui na tela e também na descrição do vídeo aqui embaixo. E a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau.